Oi, Paty, tudo bom com você? Oi, Jana, tudo bem e você? Como é que você tá? Nossa, tô ótima. Aliás, estou muito feliz. Ah, é? Por quê? Porque hoje é Páscoa, Paty. Eu gosto muito da Páscoa. Como é gostoso a gente ver o comércio todo enfeitado, as crianças todas eufóricas. Mas o que eu mais gosto mesmo, sabe o que é? É a reunião familiar, o almoço de família, os amigos reunidos. Nossa, como é gostoso, Paty. É, nessa época tudo é muito gostoso mesmo, né? Bacalhau, chocolates. Mas, Jana, isso não é Páscoa. A Páscoa, ela foi instituída por Deus há mais de 3.000 anos atrás, quando Ele libertou o seu povo da escravidão no Egito. Um dia antes da saída do povo, Deus passou instruções por meio de Moisés, onde cada família deveria matar um animal, um cordeiro. O seu sangue deveria ser passado nos batentes das portas das suas casas e cada família também ia ceiar esse animal, partes desse animal, já vestidos, prontos para ir embora. À meia-noite, o Senhor passou pelo Egito e nas casas onde não havia o sangue, Ele feriu de morte ao primogênito daquela casa, o filho mais velho, e os primogênitos dos animais. Depois disso, Faraó e os egípcios ficaram aterrorizados. Então, eles mandaram que o povo fosse embora. O povo foi embora, em direção à terra prometida. Depois dessa data, todos os anos, eles celebram a Páscoa, lembrando que eles eram escravos e que foram libertos pelo Senhor. Ah, Paty, mas isso foi há muitos anos atrás. Não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje. Tem sim, Jana, tem sim. Porque aquela Páscoa aponta para uma Páscoa que aconteceu há menos de 2.000 anos. Quando Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, deixou a sua glória, se fez carne e habitou entre os homens. E Ele morreu numa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. E a sua morte e ressurreição traz libertação aos homens. Estou vendo que você não está entendendo nada, né, Jana? Calma, vou contar tudo para você. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Do vazio silencioso, Deus falou e trouxe à existência o mundo. Um lugar magnífico, cheio de campos e florestas, ventos e cachoeiras, montanhas e vales. Um mundo abundante com todas as belezas e maravilhas da vida. E no coração de tudo isto, colocou a alegria de sua criação. Homem e mulher os criou. Mas estas criaturas, frutos do grande amor de Deus, pecaram e afastaram-se da sua misericórdia, para seguirem o seu próprio caminho. Assim, o plano perfeito de Deus pareceu ser reduzido a cinzas. No silêncio de uma noite em Belém, Deus falou novamente. E de sua palavra nasceu de uma virgem um bebê, que repousou nas palhas de uma manjedoura. Naquela noite, o calmo deserto explodiu, com a glória radiante de uma luz sobrenatural e majestade de vozes celestiais. Anjos cantaram, pastores se prostraram, e todo o céu participou da celebração, pois esta pequena criança era o Salvador, o Filho do Deus vivo, o tão esperado Messias, que vinha ao mundo para redimir o pecador e estabelecer a comunhão com Deus o Pai. Desperta pro grande amor do Filho de Deus, Jesus o Senhor. Desperta pro grande amor, a nossa esperança é o Salvador. Desperta e vem seu grande amor. Anjos a celebrar, enchendo todo o céu, estrelas a brilhar, trazendo luz e paz, as flores a louvar, ao Deus que tudo fez.
celestial encheu todo o céu. Não houve nada de extraordinário em sua infância. Ele cresceu em uma pequena vila, num lar muito amoroso. Aprendeu o ofício de carpinteiro e, como outros meninos de Deus, estudou o livro da lei e dos profetas. Notava-se em Jesus um profundo conhecimento, muito além daquilo que poderia ter sido ensinado ou aprendido. Havia um senso de propósito em sua vida terrena, que ficou mais forte quando se tornou adulto. No perfeito tempo de Deus, Jesus deixou a sua casa a fim de viver para aquele propósito, mas antes, submisso, foi batizado. Naquele dia, quando Jesus levantou-se das águas do batismo, viu o Santo Espírito de Deus descendo sobre ele em forma de uma pomba, e ouviu uma poderosa voz que ecoou como um trovão através do ar e do deserto, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Jesus iniciou seu ministério sem fama nem festa. Ele simplesmente falava para aqueles que o ouviam, com palavras de mistério e grande poder. E em suas palavras, as pessoas ouviam um chamado para a vida. Vida em abundância, vida com propósito, poder e grande beleza. Eram daqueles dias de verão perfeito e sem nuvens. André e eu tínhamos pescado toda manhã e estávamos consertando as nossas redes, quando percebemos que Jesus falava com um grupo de pessoas enquanto caminhava pela praia. Quando ele nos viu, perguntou-nos se poderia sentar em nosso barco para continuar seus ensinos. Concordamos. Eu nunca tinha ouvido nada igual. Suas palavras eram simples, porém poderosas. Havia em Jesus algo diferente, uma autoridade, uma serena confiança. E por razões que eu ainda não entendo, quando ele nos pediu para que seguíssemos, nós o fizemos. Não somente André e eu, mas Tiago e João também. Nossas famílias quiseram saber por quê.
tudo o que nós podemos responder foi: porque Ele nos pediu. Ninguém parou para nos aplaudir. Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo: segui após mim, nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Nós dissemos: deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado. Chama-nos para viver ou morrer, mas cumprir teu chamado. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, cujas águas não voltam atrás. Seu chamado deu-nos paz, então decidimos seguir por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos: deixamos tudo por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos sua voz atender. Tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamado. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamado. Tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamado. Não temos outras razões, chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamado, mas cumprir teu chamado. Quando ele falava, mesmo que fosse para uma multidão, parecia que sempre ele falava só para mim. Jesus me fez olhar a vida através dos seus olhos. Ele mostrou a sua graça num campo de flores e a sua provisão
no voo de uma andorinha. Ele tinha um jeito especial de olhar as pessoas. Ele via, através do que elas eram, aquilo que elas poderiam ser. Algumas vezes ele parecia ser um homem qualquer, mas Ele se importava sinceramente com as pessoas. Seus temores, seus sonhos, suas realizações pessoais. Ele era maravilhoso em todo o relacionamento conosco. Como Jesus é precioso. Todos viam a minha inconstância, mas mesmo assim ele me chamou de Pedro, a rocha. Com ele, nós aprendemos a aceitar o sobrenatural e crer que ele é o Deus do impossível. Ele veio transformar os corações partidos, veio libertar os corações cativos e proclamar liberdade aos prisioneiros. E enquanto tocava, o nosso mundo o tocava em nome do Pai. Homem puro e simples, sem vergonha de chorar. Homem que ouvia corações aclamar. Bastava um só olhar de amor, bastava ouvir sua voz, pra passo a passo transformar cada um de nós. Cada um de nós alcançou com seu olhar, onde havia solidão, trouxe sua paz, espalhando ao redor rastros de amor. Com seu poder se transformou cada um de nós. Os enfermos vinham a Jesus e eram sarados. Os surdos puderam ouvir. Aos cegos foi dada a visão e os coxos puderam andar. Os leprosos ficaram limpos. Homens e mulheres solitários encontraram em Jesus um novo tipo de amor e uma nova vida. Mesmo as crianças eram tocadas pela sua presença. Quando Jesus olhava para ela, via seus corações simples e cheios de fé. E sempre as recebia de braços abertos. Olhem as crianças, dizia Jesus, pois se vocês não se tornarem como uma delas, não terão parte no reino de meu Pai.
dia eu vi o Senhor com as crianças e meus olhos se encheram de lágrimas, pois eu percebi de novo o milagre que Ele havia feito em meu próprio coração. Eu estava tão cansada do mundo, oprimida pelo pecado, usada pelos homens e desprezada pelas mulheres. Mas então eu encontrei a Jesus e no seu olhar eu achei o amor e o perdão e a esperança. E através de sua cura eu encontrei em mim mesmo um coração confiante de uma criança e um lugar para começar de novo. Obrigado, Jesus. A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém. Uma multidão já tinha se ajuntado pela estrada, esperando para dar as boas-vindas ao Rabi que operava milagres, pois muitos diziam que Jesus era o Messias.
mesmo a multidão se dispersando, o clima de celebração prolongou-se. Mas somente Jesus sabia quão rápido os ânimos se transformariam em maldições e os gritos de louvor em acusações. Numa sala retirada, Jesus reuniu-se com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Eles não percebiam ser aquela a última noite na presença de Jesus. Depois de dar graças, ele tomou o pão, partiu e passou para os seus discípulos. Em seguida, tomou um cálice de vinho e o deu para que eles bebessem. Senhor, eu estou pronto agora, Senhor, para entregar a minha vida por Ti. Pedro, em verdade te digo, antes que o galo cante, ainda 3 vezes me negará. Nunca, Senhor, nunca te negarei, Senhor, nunca. Depois de cear, Jesus levou seus discípulos para um jardim chamado Getsêmani. Lá, Jesus pediu que eles ficassem acordados e velando por ele, enquanto Jesus orava. Em terrível agonia de espírito, Jesus clamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha.
Mas quando ele voltou para os seus discípulos, os encontrou dormindo. Ei, levantem-se, pois o meu traidor chegou. Então Judas entrou no jardim e beijou Jesus. E os soldados, reconhecendo Jesus, agarraram-no e o prenderam. Naquele momento, tudo mudou para os discípulos. Antes, eles tinham orgulho de serem vistos com Jesus. Mas agora, enquanto viam-no ser levado, um pequeno grupo de cristãos era invadido por um sentimento de confusão e vergonha. Mesmo Pedro, o atrevido, o pescador ousado, que tinha prometido total lealdade, perdeu sua coragem. Enquanto Jesus apanhava e era torturado, Pedro se escondia esperando não ser reconhecido. Ei, eu não te vi com Jesus? Você é um dos seus discípulos. Não, eu não sou, não. Eu digo a vocês, ele estava com Jesus. Mulher, você está enganada. Eu nem conheço este homem. Eu posso ver pelo seu jeito, você é um deles. Você não sabe o que diz. Eu juro, eu nunca andei com este homem. Senhor, o que eu fiz, Senhor? Oh, Senhor. Pati, eu não consigo compreender uma coisa. O que, Jana? Por que os discípulos abandonaram Jesus? Eles não diziam que Jesus era o rei deles? Aliás, como é que eles falavam que eles chamavam ele era Messias? Sim, eles acreditavam que Jesus era o Messias. Só que no momento que eles viram Jesus sendo preso, eles ficaram com muito medo. Mesmo que Jesus, algumas horas antes, disse que ele seria preso, torturado, que ele morreria e iria ressuscitar no terceiro dia. Mesmo assim, eles ficaram com muito medo. Mas eu não consigo compreender por que ele precisava morrer. Não tinha outra maneira dele morrer? E por que foi morte por crucificação? A morte por crucificação era a condenação máxima para criminosos da época. A morte de Jesus na cruz foi a realização do plano perfeito de Deus para a salvação do homem. Essa é a única salvação de Deus para a humanidade, não há outra. Quando Jesus foi levantado da terra na cruz, ele atraiu todos a ele mesmo. Então aquela morte é a nossa morte. O profeta Isaías descreve alguns detalhes da sua crucificação no capítulo 53. No versículo 5, ele diz assim, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Vê que tão grande salvação do Senhor por nós, e aquela morte é a nossa morte. Eu vou continuar contando para você o que aconteceu logo depois que ele foi preso. Ele passou por 4 julgamentos. O último julgamento. Nas horas seguintes, Jesus foi questionado por Pôncio Pilatos e Herodes. Os dois admiraram seu comportamento calmo, mas nenhum dos dois queria ser responsável por mandá-lo matar. Então, Pilatos ofereceu para a multidão nervosa uma escolha: libertar Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Mas a multidão escolheu Barrabás. E Jesus, que vocês chamam de Messias? Perguntou Pilatos. Crucificai-o, eles gritavam. Pendurem-no numa cruz. Então Pilatos tomou a Jesus e seus soldados o açoitaram. Eles trocaram sua roupa por um manto vermelho e o coroaram com espinhos. Eles riam e cuspiam nele, dizendo: glória a ti, rei dos judeus! E como Jesus não abria a boca para defender-se, eles se enfureceram e bateram nele com grande selvageria. Mas havia uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta provação,
Alguém estava lá assistindo tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes, alguém estava lá. Cena cruel pra um coração de pai, com risos e deboches o feriam, tamanha dor sentiu o pai. Deus viu as suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. Enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou. Este é o meu filho que torturais, este é o meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria, ruas cheias de gente a gritar. Enquanto ele era imitação dos homens, muitos ouviam Deus falar, não sabeis, ele é filho meu, filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi entregar, mesmo assim, e a libertá-lo. Mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é o meu corpo e sangue, dado por vossas transgressões. Não sabeis que este é o meu filho amado, precioso filho meu, filho meu. Diz ser o Messias? Cadê o seu poder? Onde está seu pai agora? Rei! Rei de quem você é?
Paty, eu sempre assistia filmes sobre a morte de Cristo, mas isso nunca causava impacto na minha vida. Mas agora eu sei qual que é o verdadeiro significado da Páscoa. Jana? Eu sei que a Páscoa é a morte de Cristo lá na cruz. E que o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Jana, que alegria que você está crendo na obra de Deus para a salvação do homem. Paty, me fale mais, eu quero saber mais sobre Jesus, me fale sobre ele. Jana, o Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Tem tantas coisas para falar dele. Mas uma coisa que eu quero dizer agora é que a morte não segurou. Jesus não ficou preso na morte. Ele foi aprovado em tudo que ele fez. Por isso que o Pai o ressuscitou no terceiro dia. E essa ressurreição, essa vida dele ressurreta, ele veio viver em nós. E o Senhor Jesus hoje, ele está à destra de Deus. E ele intercede por todos os filhos. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é o Todo-Poderoso, ele é maravilhoso. E por isso nós podemos dizer, aleluia, Cristo vivo está.
Jesus, nós te adoramos, pois tu és o Senhor da vida. Senhor Jesus, nós te adoramos, pois tu és o Senhor da vida. Através do seu sangue, o Senhor venceu a morte e redimiu o seu povo. Através do seu sangue, o Senhor venceu a morte e redimiu o seu povo. Pelas suas feridas fomos sarados e feitos novas criaturas. Pelas suas feridas fomos sarados e feitos novas criaturas. O Senhor reina vitorioso à destra de Deus e nos corações do seu povo. O Senhor reina. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois tu és o Senhor da vida. Aleluia. ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Amém? Aleluia, amados. Vocês podem sentar mais um pouquinho somente. Geralmente, quando há um crime, a justiça determina que se faça um trabalho de investigação para se encontrar o responsável. Quem foi o responsável pela sua execução? Quem foi o responsável pela morte de Jesus Cristo? Quem são os suspeitos? A morte de Jesus foi um acidente? Ou fazia parte do propósito eterno de Deus Pai? Nós cremos que a morte de Jesus Cristo não foi um acidente. Não foi pela vontade humana, mas um Deus soberano, que por amor entrega o seu próprio Filho à morte. E quem crucificou a Jesus? Quem entregou a Jesus? Essa pergunta podemos fazer avaliando toda a história, olhando para o sacrifício de Cristo, e podemos dizer: Judas entregou Jesus aos sacerdotes, ele é o culpado. Mas quando nós vemos os líderes judaicos, que por causa do dinheiro, por causa da inveja, entregam Jesus a Pilatos, nós encontramos outras pessoas aí que são incluídas nessa história. Judas, primeiro por usura, por vontade de ter lucro pelo dinheiro.
Os líderes do povo de Israel, por causa da inveja. Mas temos mais uma pessoa envolvida. E essa pessoa é Pilatos. E Pilatos entrega Jesus finalmente aos soldados para a crucificação. E por que Pilatos entregou a Jesus? Porque ele queria ser reconhecido. Ele queria ser reconhecido pelo povo de Israel como um bom governador que fazia um meio de campo entre Israel e Roma. Então ele entrega Jesus por causa da conveniência e entregam aos soldados. E soldados crucificaram a Jesus. Mas a verdade que a palavra de Deus nos diz é que não foi, embora cada um dessas pessoas, cada uma dessas pessoas, iguaizinhas a nós, com a mesma natureza, resolveram entregar, cada um pelo seu motivo, a Jesus Cristo. Essas pessoas refletem o caráter de cada um de nós. Talvez aquelas pessoas que clamaram a Jesus na entrada de Jerusalém como o Messias, como o Rei de Israel, e logo depois diziam, crucifica-o. Talvez após a morte de Jesus, poderiam procurar um culpado para justificarem a si próprio. E se profundamente fizermos uma avaliação, cada um de nós, olhando para o aspecto da crucificação, da tamanha dor, nós não retratamos aqui nem 10% do que aconteceu. Muitos que ao verem o filme do Mel Gibson, tiveram sérias crises. Pessoas que nós soubemos, alguns que infartaram ao ver tremenda crueldade. E nem Mel Gibson conseguiu retratar tamanha crueldade, a natureza humana, ao crucificarem o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz, Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma por oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores,
contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esta é a realidade. Deus, o Pai, entregou o Filho. Embora todos nós tenhamos uma parte nesta crucificação, porque foi por causa da nossa iniquidade que ele sofreu toda a dor, da humilhação. O Deus, e isso não cabe na nossa cabeça, um Deus eterno que resolve se humilhar. O homem não poderia humilhá-lo, mas ele mesmo se humilhou. Ele mesmo se entregou para que por sua morte, você e eu tivéssemos a libertação do pecado, a libertação de nós mesmos, a libertação do nosso egoísmo, a libertação de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E ele levou sobre si as nossas iniquidades. Mas Deus o ressuscitou, aleluia! E ele ressuscitou para que você hoje pudesse dizer: eu creio, e eu quero isso, Senhor. Eu sou culpado de fato pela morte de Cristo, porque ele morreu por causa do meu pecado. Mas eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor ressurgiu, porque o Senhor ressuscitou para me dar uma nova vida, e uma vida eterna, e uma vida em abundância, uma vida contrária ao que o mundo mais preza. O Senhor fez isso por amor, para que eu e você hoje tivéssemos uma nova vida. Isso não é religião, isso não é filosofia, isso não é conto. É a verdade de um Deus que te ama, e um Deus que se importa com você. Um Deus que conhece a mim e a você tão profundamente, que Ele sabe as tuas dores, Ele sabe o que mais te oprime, e Ele veio para nos libertar de todas essas coisas, para fazer um povo santo, para construir uma nação santa, para vivermos eternamente com o Senhor. E diante disso, depois de ouvir esse relato, em Atos, aquelas pessoas que disseram crucifica-o, crucifica-o, ao ouvir Pedro dizer que Cristo é o Senhor, que Deus Pai o ressuscitou, eles disseram: e agora, o que faremos? O que faremos se nós crucificamos a Cristo, crucificamos o Messias? Então os apóstolos disseram: arrependa-se e sejam lavados pelo sangue de Cristo dos seus pecados. Cristo morreu e ressuscitou para ser a vida de vocês. Agora que vocês sabem disso, confessem ao Senhor o seu pecado e Ele redimirá vocês, porque a obra já está completa. A cruz de Cristo revela a gravidade do meu pecado, mas também a cruz de Cristo revela o amor que não tem limites. No nível humano, Judas entregou os sacerdotes a Jesus, os quais entregaram a Pilatos, que entregou os soldados que o crucificaram. Mas no nível divino, o Pai entregou, e Ele entregou a si mesmo para morrer a nossa morte. O texto de Atos 2:23 diz: sendo este entregue pelo determinado propósito, determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Mas embora Jesus tivesse sido levado à morte pelos pecados humanos, Ele se entregou a esta morte, para que nós tivéssemos essa vida. Foi algo deliberado do Senhor. Contudo, o Filho obedeceu ao Pai, obedeceu a Deus, que o também entregou. Por isso nós podemos hoje, diante desse texto de Romanos 8:32, olharmos para a palavra de Deus e vermos que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele não nos dará todas as coisas? Amado, o que a cruz tem feito em sua vida? O que a cruz mudou em sua vida depois que Cristo o salvou? Essa é uma pergunta para todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor. Qual a influência da cruz hoje em minha vida? Qual a influência da cruz em sua vida? Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser a sua vida e para que você tivesse uma vida em abundância. Se há alguém aqui nesta noite que entendeu, e mais do que entendeu,
creu no Evangelho de Cristo, você hoje pode dizer: Senhor, eu quero. Eu entendi que o meu pecado me afasta do Senhor. E eu quero clamar por misericórdia. Porque até hoje minha vida não prestou para nada. Até hoje, no fundo do meu peito, eu só tenho tristeza. Por mais coisas que você tenha, você precisa de um só, de um Salvador e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Queria convidar você a ficar em pé, que nós fechássemos esse corredor dando as mãos, que nós pudéssemos como igreja hoje, clamar ao Senhor, clamar por pessoas que estão aqui, clamar por pessoas que estão na internet, que você possa clamar nesta noite por parentes seus, que você possa clamar por amigos, por vizinhos seus, que você possa clamar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você seja um vaso de bênção na vida da sua família, na vida daqueles que estão ao seu redor, para que o perfume de Cristo exale de nós, e pessoas sejam impactadas por esse amor, por esta graça regeneradora. Como igreja, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos levantar a nossa voz nesta noite, clamar ao Senhor, ao Deus que pode todas as coisas, aquele que pode salvar, pode regenerar, pode dar uma nova vida completamente diferente do que o mundo oferece. Clame ao Senhor agora, coloque o nome dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. Clame por vidas, clame ao Senhor pela sua esposa, pelo seu marido, clame ao Senhor pelos seus filhos, clame ao Senhor por seus vizinhos, sabendo que você não pode nada, mas Deus pode. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Clame ao Senhor, confesse a Ele o teu pecado, aquele que hoje crê no Senhor Jesus Cristo, porque o teu pecado ofende a santidade de Deus. Confesse diante do Senhor. Se você que está aqui nesta noite e foi impactada por essa verdade transformadora, você pode contar para a pessoa que está do seu lado, pedir que ela ore junto com você aí onde você está. Diga a ela, diga à pessoa que está do seu lado, se você creu hoje no sacrifício de Cristo remidor. Se você quiser também vir aqui à frente, com uma expressão de confissão da sua fé diante do Senhor hoje, confessando que você hoje se humilhou diante do Senhor, que esse Evangelho a partir de hoje está fazendo diferença em sua vida. Se você sentir a vontade de vir aqui também, nós vamos orar com você nesta noite, mas que seja uma confissão de todo o coração diante do Pai. Teu coração quebrantado, a Bíblia fala que o Senhor não recusa. Um coração quebrantado e compungido, Ele não recusa. Um coração que confessa ao Senhor, Ele não rejeita. Se você está com alguém do seu lado, pode vir com ele, Calvino. Vem aqui. Se você tem alguém ao seu lado que queira vir, você pode vir junto. Confessar a Cristo como Senhor. Nós vamos orar juntos aqui. Se mais alguém quiser confessar publicamente a Cristo Jesus, pode vir.
Senhor, nós entregamos ao Senhor. O Gustavo Nonino, diante do Senhor. Ele aqui, Pai, confessou diante da tua igreja que ele creu na morte e ressurreição de Cristo, e que aquela morte foi a sua morte também, e a sua ressurreição foi a ressurreição também dele. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor infinito, por teu amor que nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem hoje vivam para ti, Senhor. Nós te damos graças porque o poder da ressurreição, o poder de Deus manifestado naquela cruz e na ressurreição, hoje nos dá uma nova vida. Pelo poder da cruz, nós adoramos ao Senhor. Nós te damos graças, Pai, por esse amor incondicional, que por graça nos salva, lançando todo o pecado sobre Cristo Jesus ali naquela cruz. Não sobrou nada para nós. E nós hoje podemos confessar a Cristo como Senhor de nossas vidas. Pai, nós te damos graças também. Te damos graças pela Thaís, Senhor, que vem confessar aqui o Senhor, também como Senhor da sua vida. Thaís, você hoje confessa a Cristo como Senhor da tua vida? Você crê que naquela morte você foi incluída juntamente com Cristo? Sim, creio. E na sua ressurreição, Ele deu a sua vida para você, perdoando todos os teus pecados. Eu creio. Aleluia, Senhor. Aleluia, Paizinho. Obrigado, Pai, por esse amor incondicional. Louvado seja o teu santo nome. Cuida dessas vidas, Paizinho. Livra-os do mal, livra-os de todo pecado, Senhor. Guarda-os, Pai, em teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. 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 A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e